Oi, prazer, sou a técnica Claudine. Primeiramente quero me desculpar por ter ficado muito tempo sem lançar novos vídeos. Sabias que a bronquite é uma doença do trato respiratório? Hoje vamos falar da bronquite. A bronquite é uma doença do trato respiratório, é caracterizada por uma inflamação da traqueia e os brônquios. Ela pode ser isolada ou associada a outra infecção generalizada. Eu vou falar sobre a classificação da bronquite. A bronquite pode ser classificada quanto à sua duração. Nesse caso temos a bronquite aguda e a bronquite crônica. Quanto à sua origem, teremos a bronquite infecciosa e a bronquite irritativa. Qual é a origem propriamente dita da bronquite? A bronquite pode ser bacteriana ou viral. Os vírus mais acusados são o rinovírus, adenovírus, influenza e o vírus para-influenza. Enquanto as bactérias mais acusadas temos a clamídia, a pneumonia e hemofilus influenza. É uma lista longa, né? Podemos enumerar várias bactérias que podem causar a bronquite. Normalmente, essa é uma condição clínica que ocorre nas crianças que têm uma idade superior a 1 ano. Dizer que a transmissão ocorre várias vezes nos meses de inverno e também é uma doença que pode ser associada a outra doença que envolve a traqueia e os brônquios. Nas infecções das vias respiratórias superiores, depois de um episódio de uma infecção das vias respiratórias superiores, a criança pode manifestar um quadro de tosse, é uma tosse seca, com uma sibilância. Uma sibilância é um som respiratório que não é normal. Pode manifestar uma dor torácica infraesternal, que essa dor é agravada pela tosse. Pode apresentar uma hipóxia. A hipóxia é um termo médico que quer dizer que há falta de ar, de oxigênio nesse caso, e pode manifestar uma cianose distal. A tosse, depois de algum tempo, vira uma tosse produtiva devido à hiperprodução dos mucos. É uma tosse com expectoração mucoide. E como eu tinha dito anteriormente, a bronquite pode estar associada ou pode ser precedida de uma fase das infecções respiratórias superior, e nesse caso a bronquite pode estar associada com uma rinite ou uma faringite ou uma nasofaringite. Além dessas manifestações que eu acabo de citar, a criança pode vir com vômitos, e são vômitos com secreções por causa daquela produção de muco, e a criança pode manifestar febre ou não. Pode ter um quadro febrícula ou pode não ter febre. Também quando realizamos o exame físico. No exame físico, nesse caso na auscultação, podemos ter um som, podemos ter roncos ou sibilos. Nesse caso, é por isso que muitas das vezes a bronquite é confundida com asma brônquica, por causa dessas coisas, os sibilos e os roncos. Como é que a bronquite é diagnosticada? A bronquite é diagnosticada através da história clínica, a história que a mãe vai
relatar, vai dizer que a criança começou com umas infecções das vias respiratórias, aquelas rinites que eu acabei de mencionar, a nasofaringite, gripes, e depois podemos também diagnosticar a bronquite através do exame físico, como acabava de dizer, de explicar que na auscultação tem um som que não é normal, na auscultação pulmonar nesse caso. O exame da radiografia do tórax também pode ajudar no sentido de excluir outras patologias que são muito parecidas com a bronquite, por exemplo, a pneumonia. Podemos fazer um exame bacteriológico para identificar o agente causal, o micro-organismo que está em causa nesse caso. Podemos confundir a bronquite com outras condições clínicas, como alergia, uma alergia do trato respiratório, onde haverá a produção do muco, e essa alergia pode causar tosse como um mecanismo de defesa. Podemos confundir a bronquite com asma, podemos confundir a bronquite com a pneumonia bacteriana ou mesmo viral. Ela pode ser confundida também com a tuberculose, porque tem alguns sintomas similares. O tratamento da bronquite consiste na hidratação da criança. Temos que fazer a fisioterapia respiratória. Podemos fazer a oxigenoterapia também, é muito importante. Nesse caso temos que administrar o oxigênio úmido. Temos que fazer a aerossolterapia para tentar fluidificar ou umidificar as secreções. Farmacoterapia, temos que administrar os mucolíticos, as betas adrenérgicos, e temos que dar antipiréticos e antibióticos. E em alguns casos que há persistência da doença, enquanto estamos a dar antibióticos, temos que fazer o teste de sensibilidade para ver qual é o antibiótico adequado ou a sensibilidade aos antibióticos. E também o tratamento tem como o fim de prevenir algumas complicações. As complicações são sinusite, pode evoluir com sinusite ou mesmo a meningite e outros quadros complicados. Termino por aqui, muito obrigada, e da próxima vez vou trazer mais um conteúdo muito interessante. Fiquem atentos, partilhem com vossos amigos. Tchau!